Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader, Júnior Egídio por aqui. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês aqui uma informação importante, na qual eu vou dar uma explicação, na verdade, sobre o que aconteceu com o USDJPY essa semana e semana passada. Foi o início de semana passada e até agora está acontecendo. Esse vídeo, relativamente, ele é um reflexo de uma pergunta de um seguidor que eu achei mega interessante. Eu vou estar lendo aqui para vocês e estar explicando no gráfico tanto a parte da questão fundamentalista junto com o Smart Money, alinhado as duas partes. Você entendeu o que traz realmente, de fato, demanda e oferta para o mercado. E como eu achei o vídeo, o assunto, pessoal, bastante interessante, eu resolvi fazer um vídeo em cima desse assunto para estar trazendo informação de qualidade e agregando no conhecimento de todos vocês. Mas antes de mais nada, já peço a você que deixe o seu like, isso ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você curte o nosso conteúdo, deixe o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você caiu de paraquedas aqui, se inscreva no nosso canal. Clica aí, ó, no ladinho aí, já se inscreva para você ficar sempre por dentro dos vídeos, das novidades que a gente vai trazendo para cá, dos assuntos do dia a dia, do que vai acontecendo no mercado, assim como nós estamos trazendo essa questão do USDJPY. Bora pro vídeo? Vamos lá. Pessoal, eu tô aqui com a paridade USDJPY. Quem está no mercado aí no dia a dia sabe que houve essa movimentação abrupta aqui, ó. Foi uma queda de mais de 2.000 pontos que logo depois foi perdida. Isso aconteceu num dia não tão típico, podemos dizer assim. Por quê? Nós tínhamos o dólar forte pra caramba no dia. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. DXY. O DXY, olha só como é que ele estava forte no dia, tá? Ah, perdão, saiu aqui. Deixa eu corrigir. Prontinho, pessoal. Coloquei aqui o DXY e o USDJPY. Tá vendo a correlação aqui? Eu não vou entrar nesse assunto agora, tá, pessoal? São coisas mais extensas e eu vou acabar fugindo do foco da aula, tá? Mas quando nós temos aqui a valorização do dólar, obviamente, a questão aqui procuramos por compra na paridade USDJPY. E você percebe aqui, ó, esse aqui é o índice do dólar em azul e a paridade USDJPY. Tá vendo como é que se move perfeitamente ali? Lógico que existem movimentos, né, que o pessoal, quando você faz de correlação, ele acha que a vela tem que ser igual. E a gente sabe que não é exatamente assim. Mas enfim. E o que aconteceu aqui, ó? Percebam um detalhe. Nós tínhamos aqui o dólar explodindo, o SDJPY começou a chamar a compra aqui, buf, derramou tudo. E aqui chamou venda, tirou comprado, quem estava comprado ele tirou os comprados e ainda chamou o vendedor. Qual foi o motivo que ocasionou isso? O Nikkei publicou, foi 2 horas da manhã no Japão, sobre o BOJ, o Banco Central Japonês. O Ueda, que é o presidente atual, ele poderia... O mercado já vinha há um tempo especulando que a troca de presidente do Banco Central Japonês poderia ocasionar uma nova política monetária. O Japão tem uma política monetária muito conservadora de não subir os juros e devido a esse cenário de inflação, ele se veria não necessariamente obrigado, mas tendo que mudar essa política para poder combater a inflação no Japão. E o mercado fez o quê? Quando o Nikkei colocou aqui 2 horas da manhã, que era 2 horas da tarde, aqui, o que aconteceu? Opa, peraí. Essa vela aqui, ó, esse preço saiu do além, ó. E não foi só no USDJPY, mas eu vou explicar a particularidade que teve do USDJPY, certo? E aí, o que houve? Aqui, ó, a gente teve o AUD JPY derramando, nós tivemos o euro JPY derramando, enfim, as paridades, CHF, JPY, tudo. O JPY teve uma valorização repentina no mercado. Então, o que o mercado tentou fazer aqui? O mercado tentou especular
que na noite de quinta-feira aqui no Brasil, nós teríamos, ali era 11h30, se eu não me engano, ou meia-noite, de quinta para sexta, que o Banco Central japonês poderia alterar essa política. Então tentaram antecipar o movimento. Só que aí a gente teve um grande problema. O dólar valorizando pra cacete durante o dia inteiro. O dólar valorizando muito, certo? E a paridade caindo. Agora você imagina, se tá todo mundo apostando em vendas ali e o presidente Ueda não faz nada, não muda a política monetária, ele vai quebrar toda essa galera que entrou vendida aqui. Isso aqui não adianta falar que foi varejo vendendo, não. Foram caras grandes. Ah, vendeu para comprar? Vendeu porque acho que eles estão na venda? Não sei. Eu acredito muito que derrubaram para chamar a venda e conseguir liquidez. Porque foi uma porrada gigante, né? Então tentaram antecipar através de um furo que saiu da notícia do Nikkei que eu mostrei para vocês. Tentaram antecipar essa movimentação. E na noite de quinta-feira, o que aconteceu? O Ueda não fez exatamente nada. Não houve essa alteração. E nós tínhamos aqui, em contrapartida, olha aqui, o prêmio do título de 10 anos americano, o S10Y. Tava voando, ó. Voando. Olha aqui como que ele puxou forte aqui. E a paridade caindo. Então, o pessoal tudo correndo para o dólar, trazendo demanda, e a paridade USD/JPY ainda assim caindo por uma especulação, não de fato algo que realmente trouxesse oferta para a paridade e demanda para a compra do JPY, justamente para valorização. Porque se a gente tem valorização do JPY, a paridade obviamente vai cair, se a valorização for maior do que a do dólar, certo? Então, dito isso, muita gente ficou presa em vendas aqui no fundo, certo? Muita gente. E o preço voltou, porque é como se fosse um elástico, pessoal. Você pega o elástico e puxa. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Você puxou o elástico, agora você soltou, ele vai com pressão. E tem gente presa aqui, ó, acreditando na venda. Por quê? Muita gente, se você pegar todas as paridades com JPY, elas estão muito esticadas. E tem muita gente apostando que em um certo momento isso vai reverter. E de fato vai. Mas estão tentando acertar o topo do mercado em algum momento. E nisso acontece aí a troca do dinheiro, certo? E foi o que aconteceu aqui. Muita gente ficou vendida aqui acreditando numa alteração da política monetária do banco japonês. Isso não ocorreu. Em contrapartida, nós tínhamos o dólar explodindo, como eu mostrei para vocês aqui. E quando o mercado se deu conta de que nada aconteceria, muita gente ficou presa aqui. Tanto é que na notícia de que ele não faria nada, olha o que aconteceu. Isso aqui é smart money puro, galera. Vocês têm que entender. O mercado monta um range de acumulação. E aí, na hora da notícia, foi essa velona aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele liquidou e chamou a compra. Muita gente do Smart Money já entra aqui pesadíssimo. Teve muita gente de olho nisso. E olha a maldade do mercado. Ele fecha com o corpo aqui embaixo. Olha. Ele limpa esse swing low aqui e fecha com força e depois ele vai embora. Ou seja, muita gente que posicionou. Vou dar um exemplo, hein? E eu não estou falando aqui só de varejo, não. Quando eu falo dessa maneira, nós entendemos que o mercado é um fluxo constante de ordens e são vários participantes. Eu deixo isso aqui claro, porque tem gente que fica... e o preço vai voltar para limpar só o varejo? Obviamente que não. Ninguém é idiota de gastar dinheiro para movimentar o preço para limpar meia dúzia de gato pingado. Só que o que a gente tem que entender é que existem participantes intermediários. Eu vou trazer isso em um outro vídeo, que é uma pirâmide, pessoal. O varejo está aqui embaixo. A maioria dos participantes estão aqui. E aí, em contrapartida, a gente tem a pirâmide inversa. Ó. A gente tem a pirâmide inversa. O que é isso? Aqui embaixo está o varejo. E aqui é a quantidade de dinheiro que o varejo representa.
Aqui no meio nós temos players intermediários que representam uma outra quantidade de grana. E aqui nós temos os caras que são os detentores do poder, os que comandam tudo aqui. E esses caras são a minoria. Então esses caras aqui, eles querem o dinheiro desse cara aqui. Esse cara ele quer esse dinheiro. Automaticamente isso aqui, que é o varejo, vai de lambuja. Vou fazer um vídeo mais detalhado para vocês entenderem isso. Quem já entende, maravilha. Quem não entende, promessa é dívida, eu vou trazer esse vídeo aqui, tá? E aí, voltando ao assunto. Muita gente ficou presa aqui. Quem estava comprado estopou aqui, obviamente. Pode ter segurado. Aqui muita gente soltou, a grande maioria. E aí a liquidez foi gerada e o preço subiu. Deu essa estilingada e vai continuar, porque não tem expectativa para valorização do iene. E a gente tem mais o Fed aí dizendo que vai reagir aos dados. Pode ser que venha mais aumento? Pode ser que não venha. Vamos ter que reagir aos dados. Se o Fed falou, quem sou eu para falar que não? Tá doido? Tem que observar agora o mercado. Mas a expectativa é que não temos motivos ainda para a venda. É baixar por ponto de compra, tanto macroeconomicamente como graficamente, tendência de alta pura. E aqui você teve, ó, o preço vem embaixo do range, limpar toda essa liquidez aqui. Muita gente do setup do Market Profile, obviamente aqui tem uma porra de uma POC, Point of Control, o preço passou bonito, aí o cara fica meio focado nessa parada. Óbvio, eu não estou falando que não funciona, eu uso em algum momento de análise, tá? Não é meu fator principal para tomada de decisão. Em alguns casos eu uso porque eu gosto de ver acumulações e distribuições com contexto e muitas das vezes eu consigo ter uma clareza maior sobre o cenário do qual eu estou fazendo a leitura através disso. Mas muita gente usa da forma errada e aqui com certeza você tinha um profile mostrando que é uma acumulação e que esse preço, quando perdesse essa região, poderia usar aqui de resistência e fazer a venda. Foi justamente o contrário. O preço viola a região e aí sobe, faz o teste e volta com pressão. Foi uma baita de uma compra. Parabéns para quem está comprado aí. Eu tenho até o print aqui. Eu cheguei a fazer esse trade aqui, ó. Eu consegui pegar uma movimentação bem pequena aqui, tá? E eu fui tirado no trailing stop, porque eu sabia que era uma situação de risco. Eu não esperei nem a notícia. Esperaria a notícia se o preço entrasse e ele continuasse subindo. E aí acontecesse a notícia aqui e ele fosse embora. Como eu sabia que o preço ia sacudir e eu não queria, no caso, ficar desprotegido, logo eu protegi minha operação, saí com bem pouquinho, mas parabéns para quem conseguiu segurar e ficar. Mas, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que aconteceu de fato nessa paridade. Nessa e tantas outras com o JPY. E agora eu vou compartilhar com vocês o trade que eu fiz na quinta-feira no Euro USD. Foi uma baita de uma venda, eu vou trazer aqui para vocês. Pessoal, estamos aqui com a paridade euro-dólar. E o que tínhamos de fato nesse dia antes da taxa de juros? Vamos lá. Eu marquei o meu fractal operacional, certo? E eu tinha essa configuração aqui, ó, onde o preço fez aqui, limpou essa galera, capturou essa liquidez, quebrou, gerou imbalance e deixou vários pontos de liquidez pelo caminho. E aqui ele me forma um outro fractal, ou seja, eu tenho aqui em cima o meu M, aqui embaixo eu tenho o meu W, fractal operacional pronto para poder fazer as marcações. E aí, obviamente, você já consegue enxergar aqui esses dois. Eu vou marcar só o de cima, tá? Porque você vê vários níveis aqui. Esse swing high, um baita ponto aqui para a gente ficar de olho. E em cima, ele alimentando o que aqui? Você tem claramente uma distribuição seguida de uma liquidação. Esse aqui era o ponto de interesse. Agora eu te falo. Eu não vou mapear tudo aqui, tá? É muita coisa para o vídeo ficar extenso. Vocês entendem que tivemos vários BOS aqui, quebras estruturais, esse fluxo bonitinho aqui, certo? E ele levando o preço até esse fractal. E o que acontece? Você fala, Júnior, ele estopou aqui em cima. Estopou realmente. Estopou.
E eu comentei até no grupo isso, tá? Eu fiz uma aula que ela tá até no... Só você olhar aí nos 3 últimos vídeos, que é falando sobre armadilhas. Então, o que a gente faria nesse caso aqui? Essa liquidez, ela tá bem próxima desse ponto aqui, ó. 170 pontos. Então, esse ponto serve como alimentação, essa liquidez serve como alimentação para esse ponto de interesse para uma entrada de risco, uma entrada direta. O preço chega nesse ponto e pode reacionar e voltar a cair, correto? Então, você coloca uma entrada, tanto no início quanto nos 50% do bloco. Você tem que gerenciar isso, tá? Você tem que gerenciar. E qual que é o outro fator? Quando você tem liquidez em cima da tua entrada, ou aí embaixo da tua entrada, nesse caso, acima, você pode estar em uma armadilha. A aula de armadilha está aí, como eu disse para vocês. Vai lá nas 3 últimas aulas que vocês vão achar. E aí, vou colocar aqui, certo? Aqui, essa entrada foi estopada. Essa entrada foi estopada. Porém, se eu entro com 0,10 e eu entendo que tem liquidez acima desse ponto, o que cabe a você fazer nessa situação? Onde você estopa, você coloca mais uma ordem de entrada e no máximo 150 pontos de stop loss, 15 pips. No máximo. Se for estopado nas duas já era. E aí aqui foi a armadilha. Júnior, você pegou em cima da armadilha? Não peguei, porque eu estava vendo outras paridades, acompanhando ali a notícia que estava acontecendo sobre o discurso do Banco Central Europeu, o presidente Christine Lagarde. Estava analisando todas as informações, mais o gráfico, não estava de olho somente no EURUSD. Quando eu vi, o preço já estava se movendo. E aqui eu estou explicando para quem estava acompanhando passo a passo para pegar essa venda. E aí eu não consegui pegar exatamente aqui. Eu peguei nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? O preço tá vindo lá de cima já. E quando eu vi que o troço ia derramar, eu abri uma venda a mercado. Não abri pesado, porque se ele sobe aqui, o meu stop cheio ia estar aqui em cima. Porque eu já estava entrando tarde. Não é uma entrada do tipo que eu gosto, mas eu entendia que, se tratando de Euro-USD, a gente sabe da correlação negativa com o dólar, com o DXY, o índice do dólar, certo? E eu tinha a ideia de que muita gente ficou presa na venda do DXY. Esse era o cenário que eu esperava, como eu disse para vocês no início do vídeo. Então, eu esperava um cenário, num dia anterior da quarta-feira, um Fed hawkish, jogando esse dólar para cima, e não ocorreu. O mercado precificou o dólar para baixo, muita gente vendeu. E aí, o que eu consegui entender? Qual que é a lógica do mercado? Você tem que entender onde tem gente ficando presa, onde tem gente enrolado. E eu pensei, falei, cara, se eu tiver errado, eu vou tomar um stop curto. Mas se eu tiver certo, eu vou ter um ganho arrumado, porque tem muita gente presa nesse negócio. Tanto na compra do EURUSD, quanto pessoas que estão apostando em venda do dólar. E aí a gente foi feliz em pegar essa movimentação aqui, certo? Acontece de não dar certo, pode dar errado, mas se eu desse errado, o meu risco era esse, um risco totalmente controlado. Pessoal, falei demais aqui, espero que essa aula tenha agregado valor a vocês. Se você quer aprender conosco, te convido a fazer parte do nosso treinamento. O link está aqui na descrição. Só você clicar aqui, se inscrever lá e te aguardo na comunidade. A gente tem o nosso suporte online diretamente comigo, via WhatsApp ou no Telegram, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e valeu!